Bom, apresentamos aqui o nosso trabalho, apontamentos sobre o processo de metropolização e virtualização do espaço urbano e seus impactos durante e pós-pandemia, subsídios para a discussão do caso da cidade de Niterói. Esse trabalho está sendo apresentado no primeiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, pós-pandemia, como será o mundo depois da crise. Esse trabalho foi confeccionado por mim, professora Heloísa Carvalho de Araújo, Júlia Moraes Soares e Mariana da Cunha Lima Olgador. Júlia, bolsista de iniciação científica, e Mariana, mestranda. Nós somos da Universidade Federal Fluminense, da Escola de Arquitetura e Urbanismo, e eu também sou do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Como pressupostos, esse trabalho pretende, ele se apoia numa pesquisa em desenvolvimento apoiada no diálogo entre infraestrutura e cidade, considerando o processo de metropolização e virtualização urbana pelo qual a cidade vivencia, e também a preocupação com a gestão do território municipal durante e pós-pandemia. Para além da compreensão da relação espaço virtual e espaço urbano, vale ressaltar que a cidade de Niterói é apresentada nesse trabalho como um ambiente urbano metropolitano. E para isso nós trouxemos a nossa definição de cidade metropolitana. A cidade metropolitana é aquela que está mudando e ganhando sentido de região, necessitando se articular com o entorno metropolitano, sua área de influência, e esta mudança pressupõe o surgimento de uma economia urbana ou regional articulada às novas escalas, onde se verificam exigências de diálogo entre a ordem urbana e ambiental, realinhamento de demandas do passado e do presente, com a prospecção de cenários futuros. Ao lidar com a escala regional, a cidade metropolitana vivencia a experiência de planejar e governar uma cidade multimunicipal. A cidade de Niterói, ela tem uma dinâmica urbana própria, e ela está localizada na face leste da região metropolitana do Rio de Janeiro, rodeada pelos municípios de São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Magé. E na outra face, na Baía de Guanabara, a face oeste, temos o Rio de Janeiro como principal ente de conexão. Essa localização revela tensões oriundas de um processo de metropolização de seus espaços urbanos, marcado principalmente por fluxos intensos e complexos no campo da mobilidade urbana. A estrutura urbana e a mobilidade da cidade tem a maioria dos seus deslocamentos feitos por eixos rodoviários, mas também se comunica com o Rio de Janeiro, por exemplo, através da ligação hidroviária pela Baía de Guanabara. O que diz a cidade, frente a vivenciar esse fenômeno? A cidade responde que os fluxos importam muito. No contexto do próprio Plano Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável, fica caracterizado que não se pode desconsiderar o papel, a relevância que a cidade tem frente à sua localização na região metropolitana do Rio de Janeiro, tanto como polo de serviços, como pela sua localização estratégica entre o Rio de Janeiro, o leste fluminense, ligando o sul e o norte do estado. Os principais acessos a Niterói são feitos por rodovias estaduais e federal. No caso da federal, é a BR-101 e as rodovias estaduais RJ-100, 104, 106 e 108. Essas rodovias ligam o município de Niterói com o Rio de Janeiro, São Gonçalo, Maricá e municípios adjacentes. Mas o que vive a cidade? A cidade vive hoje um processo de crescimento urbano muito intenso. Ela, segundo o IBGE, prospectou para 2019 uma população estimada em 513.584 habitantes. Eu digo um processo muito intenso, talvez nem tanto pelo volume de população que vem sendo acrescida a cada 10 anos, mas pela movimentação, pelos fluxos que de fato acontecem dessas conexões intra e intercidade. Para isso, nós optamos por uma abordagem conceitual balizada em alguns eixos analíticos. Um deles são os fluxos. E aí a gente utilizou como aporte o Milton Santos, que, segundo o autor, os fluxos ressaltam uma ambiência marcada
por um meio técnico, científico e informacional, onde as redes técnicas se tornam absolutas, demandando contínua reestruturação urbana. Significa que os deslocamentos rodoviários vivenciados pela cidade buscam conciliar trechos de caráter intra- e interurbano, formando e conformando um sistema complexo, transescalar e de característica metropolitana, o que reforça ainda mais o papel da cidade na região. Num segundo momento, a outra categoria abordada foi o processo de metropolização do espaço. E aí a gente buscou as contribuições de Ferreira, que define esse processo como aquele que contribui para transformar as dinâmicas espaciais urbano-metropolitanas em todas as escalas territoriais. Messalus também traz esse processo, ressaltando nesse processo as manifestações impostas no território como marcas, seja do espaço tempo de vida, seja do espaço tempo de trabalho. Não poderíamos deixar de lado também as contribuições de Sandra Lecioni, que descreve o mesmo processo como aquele que é marcado por intensas relações de fluxo. Sejam fluxos pelo crescimento das atividades econômicas e de administração pública, sejam fluxos pela intensificação do uso de tecnologias de informação e comunicação, fomentadas em grande parte pelos interesses do mercado e pelos modos de vida de uma sociedade consumista. Outro eixo aportado foi a urbanização e a reprodução do capital. Aí não poderíamos deixar de lado as contribuições e as reflexões de Lefebvre, Harvey e Castells. No caso, especialmente de Lefebvre, nos apoiamos, sobretudo, na descrição, na moldura que ele descreve em relação aos fenômenos de implosão e explosão. Essa flexibilidade no alargamento da cidade para as suas bordas, principalmente. E em Harvey, quando afirma que a urbanização incompleta alimenta a gula do capital, evidenciando a dimensão metropolitana no contexto da cidade. Já Castells reforça que tais mudanças dizem respeito às novas tecnologias de informação, à configuração de uma lógica em redes e a arranjos institucionais e legais mais flexíveis. Lembrando que as mudanças tecnológicas passam a impor novos hábitos culturais e valores urbanos típicos da metrópole. E é óbvio que essa investigação, essa abordagem mais teórica nos trouxe algumas inquietações, como, por exemplo, como contribuir para aproximar as relações sociais do espaço da cidade, demandando rapidez no planejar a cidade frente aos novos tempos. Como ressaltar que o processo de produção da cidade, das forças e interesses que se articulam, extrapola a própria cidade e definem rumos muitas vezes fora do controle desta. E o que deve orientar as reflexões e observações sobre os sistemas de comunicação e transporte em um contexto de espaço de consumo coletivo. Essas inquietações acabaram nos ajudando a construir a moldura do que seriam os objetivos. E eles foram construídos a partir da relação entre as bases conceituais, teóricas e normativas investigadas. São eles apresentar um entendimento sobre a virtualização do espaço da cidade e suas implicações, oportunizar reflexões decorrentes de um processo de pesquisa continuada que compartilhem uma avaliação mais dinâmica e próxima das questões urbanas cotidianas, seja a respeito da economia compartilhada, dos aplicativos de transporte, mas sempre dentro de um contexto de metropolização e virtualização dos espaços da cidade. E contribuir, mais levantando questionamentos e reflexão do que propondo soluções. A metodologia se baseou em um levantamento de referenciais que foram construídos a partir de quatro bases, Uma base teórica, uma base acadêmico-científica, a mídia e a corporativa. Os apontamentos apresentados no presente trabalho, eles só darão conta das bases teórico e acadêmico-científica. O intuito foi inicialmente contextualizar o tema aplicativos e economia compartilhada, buscando identificar os processos sociais e econômicos que culminaram no cenário atual de virtualização. A revisão bibliográfica, inicialmente, ela buscou construir uma visão de mundo a partir de referenciais bibliográficos, considerando autores como Castells, Bauman, Pierre Levy
Se buscou com isso construir e reconhecer tanto aspectos sociológicos, econômicos, filosóficos que embasam essa relação entre tecnologia e sociedade atual, determinante para que a gente compreenda e interprete o processo de metropolização e virtualização do espaço urbano. Também não deixamos de lado, né, um autor que trabalhou e trabalha, né, o conceito de economia compartilhada, Sundararajan. Ele buscou encontrar aportes sobre a economia compartilhada, referendando, né, um recente processo de transformação pelo qual tem sofrido o capitalismo e na qual se inserem mais especificamente os aplicativos de transporte. Os trabalhos coletados do ponto de vista do aporte acadêmico-científico, foram selecionados a partir de resultados fornecidos pela plataforma de pesquisas Google e Google Acadêmico, aplicados parâmetros de pesquisa utilizando determinadas categorias, como virtualização, espaço virtual, espaço urbano, metropolização, impacto dos aplicativos de transporte individual nas cidades, economia compartilhada e economia compartilhada e mobilidade. Lembramos que em face do momento excepcional que vivemos, né, de pandemia do Covid-19, a pesquisa restringiu-se a um caráter exploratório, interpretativo e descritivo frente ao material levantado de base inicialmente investigativa e reflexiva. Com valorização, sem deixar, né, de lado a valorização da percepção e análise de como a tecnologia de informação e comunicação está sendo utilizada para garantir o bem-estar da população. A princípio, os resultados ressaltam que a cidade de Niterói já vinha sofrendo com transformações crescentes com o processo de metropolização. Agora, né, com a pandemia e o pós-pandemia, se verá desafiada pela intensificação das tendências que mostramos, como a ampliação do trabalho remoto, do ensino à distância, a busca por meios de transporte individuais e também pelo interesse em sustentabilidade através da mobilidade ativa. E aí confrontamos com alguns desafios impostos. Como aplicativos de transporte público, bicicletas, pedestres e carros privados vão disputar as vias da cidade no pós-pandemia? Queremos desacelerar ou manter o ritmo de antes? Como se espera a resposta do governo em relação à construção de novos parâmetros? E aí lembramos que todo esse repertório analítico, crítico, para situar o tema, seja a sua relevância e atualidade, ele foi direcionado, como bem descrevemos, a partir de eixos temáticos, como a metrópole, o espaço de fluxos, o espaço virtual e o espaço urbano e a economia compartilhada. Ficou demonstrado, a partir daí, que mudanças no modo de se deslocar pela cidade, de comer, de contratar serviços, de comprar bens, mudaram desde o surgimento dos aplicativos. A revisão da literatura levantada até agora sinaliza para uma crescente capacidade da tecnologia afetar nossos espaços na cidade, tanto os privados como os compartilhados. E quais seriam os caminhos futuros da pesquisa? Conhecer diferenças nos aspectos de mobilidade, os modais mais praticados pelos cidadãos niteroenses, e conhecer escolhas e modos de vida influenciados pela pandemia que insinuem possibilidades futuras confrontadas com o planejamento urbano e com a aplicação dos referenciais teóricos analisados. E é dessa forma que a gente encerra aqui. Agradece a vocês todos pela oportunidade de trocar e de apresentar o nosso trabalho.